Eu convido os irmãos a abrir em Números, capítulo 27, versículo 28. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dará o mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, conforme a tua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenará, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu os mandamentos, conforme o Senhor falará por intermédio de Moisés. Irmãos, o tema dessa meditação é: esteja preparado quando Deus te chamar. Se a gente for ler uns versículos antes, a gente vê que Deus anuncia a morte de Moisés. E Moisés, como o líder que conhecemos, para mim, um personagem bíblico excelente. Eu acho que ele viu muitas coisas, muito poder de Deus, foi muito usado. E ele pede para Deus: Senhor, manda um líder para o seu povo não ser como ovelhas sem pastores. E Deus o atende. Aí ele fala assim: chama Josué. E eu quero pensar um pouquinho com vocês, irmãos, o que Deus falou comigo. Ele não chamou Josué à toa. Josué não era aquela pessoa que não servia o Senhor de todo o coração. A gente pode até pensar: será que foi? Não, irmãos, Josué já era o exemplo. Eu quero falar dele, mas eu também quero lembrar vocês que Josué sempre esteve com Moisés na sua caminhada. Ele viu muitas coisas. E eu até listei umas coisas aqui, para mim não acabar esquecendo, porque na hora do nervosismo parece que a gente esquece. Mas Josué viu as 10 pragas, para a gente as 10 maravilhas. Irmãos, a gente sabe que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu e presenciou. Ele viu o poder de Deus agir através de Moisés. Ele viu o mar vermelho se abrir. Irmãos, imagina algo improvável. Hoje a gente tem navios. Não, irmãos, naquela época não tinha nada disso. Mas o mar se abriu. Josué vivenciou isso. Josué viu transformar a água em sangue. Josué viu a coluna de fogo. Viu o maná. Viu Deus alimentar todo o seu povo. Viu sair água da rocha. Josué viu as tábuas da lei. Josué também viu o preço da desobediência. Ele também viu a terra se abrir com Corá, Datã e Abirão. Ele também viu a vara de Arão florescer. A batalha contra os malequitas. Irmãos, quando estamos com as pessoas certas e no lugar certo, a gente começa a se preparar. Por que eu quis só falar um pouco disso? Irmãos, a gente não se prepara com aqueles que estão no mundo.
A gente se prepara dentro da igreja. A gente se prepara com os nossos líderes. A gente se prepara estudando. E a nossa fé aumenta quando a gente vê os milagres de Deus. A nossa fé aumenta quando estudamos. E Josué tinha todos esses requisitos. Tanto que Moisés trocou o seu nome. Era Osias. Trocou para Josué. Então, ele era chegado de Moisés. Chegado, quero dizer assim, ele era próximo. Ele sempre estava ali com Moisés. Ele era um dos 12 espias que Moisés enviou para Canaã. Isso mostra que ele estava caminhando com Moisés. E isso, irmão, nada mais é se preparando. Hoje, eu garanto que Deus está chamando cada um de nós. Deus não precisa de nós, mas hoje Ele precisa que a gente anuncie o Evangelho. Mas parece que a gente nem está se preparando. Parece que hoje a gente está vivendo num mundo que quer ter a experiência do outro, não as suas próprias. Hoje está faltando experiência com Deus. Muitos conhecem a Deus, mas não têm a experiência com Deus. E sem a experiência, não traz a transformação. Deus estava capacitando Josué, porque a liderança que ele ia ter que tomar era grande. Era o povo de Deus. Quando é o povo de Deus, a gente não pode fazer do nosso jeito. Josué tinha que estar preparado para fazer a vontade de Deus. E quando ele me chamar, por mais que eu pense que eu não estou pronta, ele me capacita, porque foi ele que me chamou. E Josué foi assim, ele foi obediente. A gente vê que quando Deus chama Josué, ele ficou, vamos falar assim, a grandeza de lidar com o povo, e ele viu muitas coisas. Ele viu rebeldia, viu um povo que não era fácil, era um povo que, olha, só Josué mesmo, que se fosse eu. Então, a gente sabe por tudo que ele passou. Mas em Josué 1:9, Deus confirma novamente que foi o Senhor que o enviou, e pede para ele ser forte e corajoso. E é isso que nós temos que ser, forte e corajosos. Ele não falou para Josué, aumente a tua fé. Não, irmãos, Josué já tinha. A gente vê no caminhar dele que ele era temente a Deus. Ele era fiel à palavra de Deus. Tanto que só foi ele e Caleb, acima de 20 anos, que entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus o reconheceu o valor deles. Deus não é injusto, Ele é justo. E por ser tão justo, esses dois entrou na terra prometida. Moisés teve o privilégio de ver todas essas coisas, tirar o povo do Egito, libertar o povo de Deus. Mas Josué foi quem alcançou a terra prometida. Josué seguiu o que o Senhor falou para ele. Muitas vezes a gente é igual a Josué. A gente está aqui, a gente acredita em Deus, mas num certo momento a gente quer uma resposta do próprio Deus. Josué via Deus falar através de Moisés, mas ele foi orar. Deus, me ajuda. Acredito eu, porque o Senhor, não fui eu que te enviei. Aonde você está, ali estarei também. Ele foi, irmãos, obediente. Foi um homem de fé. A gente vê, porque vejo que ele seguiu os passos do seu líder. Ele também abriu o mar do Jordão. Irmãos, isso que é fé verdadeira. Você pode ter a experiência do outro? Pode, mas você tem que querer mais a sua. Ele acreditou,
Quando Deus falou isso para ele, ele não teve dúvida. Irmãos, tira a dúvida do seu coração. Se Deus te chamou, vai. Se Deus te chamou para limpar a igreja, limpa. Se Deus te chamou para a recepção, vai. Se Deus te chamou para o culto no lar, vai. Para a mídia. Irmãos, Deus gosta de obediência. Gosta daqueles que são fiel a Deus. Ele chegou na terra prometida. Pensa que alegria. Pensa que isso foi prometido para os seus pais. E ele está ali, de frente com Canaã e com Deus. Irmãos, ser chamado por Deus tem os seus privilégios. É difícil? É. A gente tem que colocar todo em dia a nossa fé em prova, sim, mas não tem prazer maior. Imagina chegar na terra prometida, como foi para Josué, e lidar um povo, mas com a sua obediência e com a sua fidelidade ao Senhor, ele vence Jericó. E nem foi com espada, foi com fé, irmãos. Hoje, talvez Deus não nos chame, porque a nossa fé não está nesse nível. Deus falou, rodeia 7 vezes a cidade, por 7 dias. Humanamente, nossa, isso não vai dar certo. Não faz sentido eu fazer isso. Mas para Deus não é assim. Quando Deus te chamar, você tem que estar ciente que não é a sua vontade, não é o seu jeito, mas sim o jeito e a vontade dele. Eu acho que a maioria dos nossos desejos aqui é servir a Deus, ser chamado por Deus. Mas se movimenta. Não seja um cristão de banco. Busque a Deus. Busque as coisas de Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. Na sexta-feira foi o culto no lar. E foi assim uma bênção. O extraordinário. Deus falou com muitas pessoas ali, confirmando com cada pessoa. E eu brinquei assim com o Mike na quarta. Mike, hoje ainda é quarta-feira. A semana ainda está inteira, pode acontecer muita coisa até domingo. Não quero nem me preocupar. Vou orar e Deus vai me dar a palavra. Irmãos, e foi uma semana que aconteceu muita coisa. Realmente aconteceu muita coisa. Mas eu pude ver esse versículo de Josué na minha vida. Todos acontecimentos, Deus estava comigo. Todos. A gente perder alguém que a gente ama, irmãos, não é fácil. Mas Deus nos conforta. Quando a gente vê o agir de Deus nas pequenas coisas, no culto no lar, Deus me renovou. Ali eu estava me preparando para quando Deus me chamar. Porque, irmão, se eu estou aqui, é um ato de fé e obediência minha. Se eu estou aqui, é porque eu quero ser igual a Josué. Quando Deus chamar, eu seguir. Quando Deus chamar, eu obedecer. Ele foi um líder exemplar. Ele renovou a aliança do povo com Deus. Josué, ele teve uma visão e ele obedeceu à vontade de Deus. Irmãos, é isso que falta muitas vezes comigo e com você. É fazer essa nova aliança com Deus. É buscar a Deus verdadeiramente. Muitas vezes a gente comete algum erro, ou muitas vezes a gente acha que não somos capacitados para quando chegar essa hora. Mas, irmãos, a gente só tem que estar diante da presença de Deus. O resto é Deus que faz. O resto é Deus que nos capacita. A gente vê Josué, que entrou na terra prometida, conquistou toda Canaã. Ele que fez a divisão das 12 tribos. Que privilégio! Você não quer ter um privilégio assim? Você não quer servir o reino de Deus?
Isso deve ser o meu e o seu maior desejo. Você quer que Deus te chame? Se movimente. Esteja vivo na obra. Esteja vivo na sua caminhada com Deus. Muitas vezes a gente quer ser usado por Deus, mas não faz o devocional, não vem na quarta, não ora, não dá bom exemplo. Irmãos, ser chamado por Deus é algo precioso. A gente viu que Moisés foi para o deserto 40 anos. Ali Deus preparou ele. Comigo e com você não é diferente. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer te preparar. Já parou para pensar nisso? Se hoje estamos aqui, sentados, ouvindo a palavra de Deus, Deus está te preparando para anunciar o Evangelho, para ser um servo de Deus, para ser a diferença na sua família. Já parou para pensar nisso? Mas você acha que Deus vai te chamar, você aqui na igreja, sabendo da palavra e fazendo tudo ao contrário? Você acha que Deus vai te chamar, mesmo você sabendo que é pecado, e continua nele? Se Deus já te alcançou, se Deus já deu a oportunidade de você ouvir o Evangelho, é porque Ele quer te usar. Mas, para isso, a gente tem que ter uns requisitos. Deus chama a todos, mas nós devemos alinhar nossa vida com Ele. Josué fez a diferença. Desde a sua mocidade, ele foi a diferença. Arriscou sua vida, ele foi um dos espias para ir para Canaã. Hoje a gente não para pensar nisso, mas era um risco de vida que ele estava correndo ali. Hoje, eu e você, não queremos sair do sofá para vir para a igreja. Imagine correr risco de vida. Imagina lidar com um povo de cabeça dura. Mas, irmãos, aqueles que estão preparados verão grandes coisas. Moisés e Josué viu o maná cair do céu, viu a coluna de fogo, viu Deus alimentar eles, viu todas as vitórias que Deus deu para o povo. O que você quer ver hoje? Os milagres de Deus? Ora, busca, esteja com pessoas que têm o mesmo propósito. Não adianta você vir falar para mim, Taimara, eu quero, mas está toda quinta-feira lá na Feira da Lua, não sei fazendo o quê. Mas eu não estou falando o lugar, eu estou falando o que você faz ao longo da sua semana. É para glorificar a Deus? É para Ele ver a diferença em você? Eu falo isso por mim, irmãos. Essa palavra foi para mim primeiro. Eu vejo assim que a nossa terra prometida hoje é a salvação, é o céu. E somos esse povo que hoje não está muito diferente, porque vê o agir de Deus, sabe a palavra, mas continua com o coração endurecido. Esse povo todo que Moisés tirou, libertou, o povo viu as 10 pragas, viu o mar se abrir, viu o mar virar sangue, mesmo assim, não conseguiram entrar na terra prometida. Irmãos, isso não pode acontecer com a gente. A gente não pode estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, estudando, e no final, não entrar na terra prometida. Que hoje a nossa terra prometida é a salvação, é estar com Cristo. Eu falo para o Mike, sempre conversamos que o Evangelho não é fácil, é prazeroso. É isso que eu falo para ele. Não é fácil porque é renúncia. É matar a nossa carne, as nossas vontades, mas é prazeroso, porque a gente tem um Deus que habita em nós. Nessa época, o povo ainda nem tinha, mas hoje eu e você tem. E aí? Você quer ser chamado por Deus? Primeiro ponto. Sim, eu quero
que eu acho que isso é um desejo de todo mundo. Você está se preparando para isso? É o segundo ponto. Se prepara, porque Deus me chamou, e amanhã pode ser vocês aqui. Pode ser vocês no estudo, pode ser vocês na recepção, pode ser vocês na limpeza. Não deixe, no meu caso, a timidez impedir o chamado de Deus. Porque às vezes nem é falta de vontade. Às vezes é a nossa carne mesmo, que não deixa a gente servir a Deus. A minha timidez, a sua às vezes é preguiça de estar aqui no culto. Às vezes é falta de oração, às vezes é falta de interesse de ver os milagres de Deus na sua vida. Falei, Senhor, é essa a palavra mesmo? E o Senhor me confirmou no culto no lar, que era essa. Não troque, irmãos, essas maravilhas que Deus faz por não querer. Porque a gente vê que a eternidade está mais próxima do que a gente imagina. Os finais dos tempos, está claro. Não seja como Corá, Datã e Abirão, que mesmo rumo à terra prometida, mesmo a caminho, se desviou. Não queira que o chão se abra, porque foi isso que aconteceu com eles. Não troque o caminho certo, irmãos. Hoje Deus está chamando todos para a eternidade. Não desobedeça a Deus. Seja fiel e fiel até o fim. Foi assim que Josué foi. Moisés viu de longe a terra prometida, mas por bater na rocha, por uma desobediência, ele não entrou. Imagina nós hoje. Deus ainda está nos dando tempo. Se hoje estamos aqui, é porque Deus ainda está dando tempo. Moisés foi salvo, mas não entrou na terra prometida, que era um desejo dele. Pensa bem, saiu lá do Egito, Deus usou ele, levou aquele povo. Era o prazer dele entrar na terra prometida. Mas, irmão, Deus é justo. Obedeça a Deus. Queira que o seu coração esteja preparado para quando Deus chamar. Esteja pronto. Porque se a gente não estiver preparado, talvez a gente perde a oportunidade de entrar no céu. Porque Deus nos chama hoje, mas amanhã talvez eu não estou aqui mais. Eu perdi uma pessoa que foi de uma hora para outra. Não estava doente, não tinha sintoma nenhum. Foi um dia normal e simplesmente morreu. Deus chamou ele. E aí? Será que ele estava preparado? Eu não sei responder isso porque ele não era daqui. Evangelizei, já veio na igreja. É ele Deus. Mas hoje eu te falo, se Deus te chamar, você está preparado? Ele pode te chamar tanto para você pregar, tanto para você anunciar, ser missionário. Ele pode te chamar para você limpar a igreja, mas também Ele pode te chamar para um acerto de contas. Você vai estar preparado? Porque, irmãos, quando o nosso coração tem essa vontade, a gente está preparado. Se você tem a vontade de Deus usar a sua vida, é porque você entendeu o Evangelho. Mas agora, se você tem dúvida, cuidado, irmão. É algo que a gente jamais deve ter dúvidas. Estou preparado ou não? Essa é uma pergunta que todos os dias a gente tem que acordar e refletir. Senhor, eu estou preparada para ouvir a sua voz? Josué obedeceu. Josué estava preparado e Deus estava com ele. Irmãos, eu quero falar a última coisa. Se você está e quer, Deus está com você.
Essa semana eu pude ver todas essas coisas. Eu tive dor onde eu nunca tive. Essa semana, realmente, a palavra tem poder. Eu falei, tem muitas coisas para acontecer. E aconteceu. Então, irmãos, eu estou aqui e declaro para Deus, eu estou preparada. Por mais que a minha timidez, por mais que eu ache que eu não sou capacitada, mas também eu tenho certeza que Deus me capacita. Eu declaro aqui, diante da igreja, que eu estou preparada.